Minutos de Fama especial BBB 24. Oferecimento Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais. Tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Bonsex, todo mundo pode, todo mundo usa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao último programa da temporada, é o último 5 Minutos de Fama. É o nosso último encontro para a gente poder falar sobre tudo o que aconteceu lá no BBB 24. Hoje a gente vai comentar os pontos positivos e os pontos negativos dessa edição. E vamos começar e vamos abrir falando sobre os pontos positivos. O primeiro ponto positivo que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui foi a escolha do elenco. Esse elenco cheio de pessoas diferentes, um elenco que pegou aí participantes de várias partes do nosso país. Eu acho que foi um elenco muito bem escolhido, um elenco que foi bastante participativo, né, durante a temporada toda, tirando aí alguns elementos, algumas pessoas, como por exemplo a Vanessa Lopes, que ao meu ponto de vista foi completamente desnecessária para essa edição, né? Não tinha o menor perfil de BBB, tinha perfil de Fazenda, assim como o Rodriguinho também tinha o maior perfil de Fazenda, não tinha o menor perfil de Big Brother. Eu acho que ele ficou ali sobrando, ele queria mesmo era tempo de tela na TV Globo, em rede nacional, não participou do jogo, ficou o tempo todo ali fazendo desdém dos outros participantes, desdém das dinâmicas, das festas, então foi totalmente desnecessário. Mas tirando Vanessa Lopes e Rodriguinho, o restante foi bem escalado, até mesmo a Yasmin, a Vanessa Camargo. Eu acho que elas, se elas tivessem rendido melhor no jogo, talvez elas tivessem se destacado um pouco mais, mas eu acho que positivamente, no modo geral, os participantes de diferentes lugares do Brasil, de diferentes regiões, fizeram a diferença nessa edição. Então esse é um ponto super positivo. Outro ponto positivo aqui, que eu gostei, foi a decoração da casa. Nesse ano, a temática da casa, né, de toda a casa, veio falando aí sobre as fábulas. E aí tinha as histórias infantis, né? Tinham elementos de histórias infantis, elementos um pouco macabros, como aquela floresta negra, aquela floresta obscura lá da parte externa, contrastando com uma montanha totalmente florida, cheia de verdes e florzinhas e borboletas. Eu achei muito legal isso, os elementos, o cuidado que a produção teve, que o pessoal da cenografia, da produção de arte, que eles tiveram com cada cantinho, né? Com cada setor, porque a casa é dividida em setores e a casa é um grande personagem, e esses setores também são personagens à parte, como por exemplo o quarto Gnomos, que estava impecável, com todos os detalhes das árvores, dos troncos das árvores. Também o quarto Fadas, né, que teve ali as fadinhas piscando de noite, aquele clima cor-de-rosa, aquela atmosfera. O quarto Magia lá em cima, totalmente decorado com aquela vassoura de bruxa, né, totalmente decorado em roxo, com estrelas também. Enfim, estava tudo muito bonito. O quarto do Líder também, trazendo elementos do mundo lúdico, né, do universo lúdico da Alice no País das Maravilhas. E aí a gente teve também a xepa medieval. Tudo estava lindo, tudo estava incrível. Eu acho que quando eles se preocupam em cuidar dessa parte da cenografia, sem sombra de dúvidas, eles estão olhando também pra gente que tá em casa e que acaba inserindo a casa, né, como participante, porque a casa é um personagem. E eles lá dentro da casa, não pensem vocês que as coisas são escolhidas assim aleatoriamente, porque cada objeto, cada elemento ali é muito pensado, é muito calculado. As cores, né, a paleta de cores da sala, que era aquela grande biblioteca que tinha ali com os livros, né? Isso tudo isso é escolhido a dedo. Então é muito legal, é muito bonito a gente ver toda essa estrutura, né? Todo esse cuidado, todo esse carinho. Então a decoração desse ano estava muito legal. E claro, o confessionário ali trazendo elementos do Jardim Secreto também estava incrível. A decoração da casa nesse ano estava de nota 10, estava de parabéns, que estava tudo lindo, tudo impecável. Seguindo com os pontos positivos, a gente também não poderia deixar de falar e de relembrar o puxadinho. Essa dinâmica do puxadinho é uma dinâmica que funciona, é uma dinâmica que dentro da logística do jogo, né, dentro
do mecanismo de jogo, ela mexe muito com os participantes, tanto que a gente viu aí a resposta do puxadinho, né? Afinal de contas, o Davi e a Isabelle vieram do puxadinho, chegaram para a final, o Davi do puxadinho foi campeão, foi escolhido pelo público, então já é um termômetro, já é uma forma do pessoal lá dentro do jogo começar a entender mais ou menos, né, quem é quem, começar a entender, ainda que eles não saibam que os participantes do puxadinho tenham entrado através do voto popular, mas eles já começam a entender alguma coisa, porque outros grupos já começam a ser formados, o clima muda. Então, assim, o puxadinho, essa dinâmica do puxadinho é uma dinâmica que dá certo. Eu acho só que eles poderiam investir um pouquinho mais no puxadinho, né? Afinal de contas, o pessoal da casa não sabe, mas o puxadinho já começa o jogo um pouquinho antes, então eles acham que eles entram naquele mesmo dia, mas não, o pessoal do puxadinho já tá ali jogando. A partir do momento que eles já entram no jogo, né, que eles já entram naquele reservado, já começou, já estão jogando. E aí o pessoal da casa não tem essa noção. Então tudo isso mexe bastante. Eu só acho, como eu ia falar aqui, que o puxadinho precisava ter um pouco mais de brilho, né? Vamos dizer assim, de não ser somente aquele lugar onde eles estavam ali, que é onde eles fazem o almoço do anjo, algumas dinâmicas também, mas precisava ter alguma coisa mais movimentada, precisava ter mais uma cara de puxadinho, mais pra gente mesmo, né? Uma coisa mais cenografada, se é que a gente pode dizer assim, pra ficar mesmo com cara de puxadinho e não de sala de espera, porque meio que parece uma sala de espera, mas também talvez isso faça parte do contexto, né, para deixar o pessoal meio nervoso, meio tenso para poder entrar. O fato é que eu gostei muito do puxadinho desse ano, e eu acho que é algo sim que pode continuar, eu acho que é algo muito positivo para dentro do jogo. Teve também, gente, a gente tá falando aqui de cenário, dessa coisa toda, teve também a Central do Líder. Nesse ano a Central do Líder ganhou novas funções, ficou mais dinâmica, né? O tabuleiro virou virtual, aquele tabuleiro de montagem de paredão, de estratégia de jogo. O líder pôde ter acesso a outras informações, o líder teve acesso a informações privilegiadas, né? Teve acesso a saber quem votou nele, quantos votos ele recebeu. Isso tudo mexe muito com o jogo e é muito importante. Talvez, aqui dando uma opinião, um pitaco, eu acho que só poderiam aumentar um pouco os cards de acesso, né? Para que os líderes possam ver um pouquinho mais, possam escutar um pouquinho mais sobre as tretas, tudo que acontece na casa, mas fora isso, aquela central do líder ali, com aquela inteligência artificial falando, e aí eles têm acesso ao álbum de fotos, né? Com os melhores momentos deles na casa, dentro do jogo, alguma coisa de família. Eu acho que isso tudo é muito legal e ajuda muito na liderança, ajuda muito no desenvolver do jogo. Então, muito, mas muito mesmo interessante que essa central do líder seja também mais aperfeiçoada, né? E quem sabe talvez nem todos tenham acesso à central do líder, né? Seja uma coisa mais reservada, uma cabine. Será que seria mais interessante ou é interessante trazer outros participantes para verem a treta? Muitas vezes acontece disso, né? Como teve muitas vezes ali a Lady com a Giovana assistindo, a Raquel também gostava muito de ficar assistindo ao telão, né, em tempo real, o que estava acontecendo, mas assim, o fato é que essa central do líder dinâmica, interativa e com essa inteligência artificial foi muito bacana nessa edição. Uma outra coisa aqui dessa edição, que a gente também tem que citar, é sobre o público votando para avaliar a liderança, né? Já que a gente está falando aqui de quarto do líder, essa dinâmica que teve, esse mecanismo, essa ferramenta do público poder avaliar a liderança, avaliar o desempenho do líder, também foi um fator muito determinante na casa. Eu acho que foi algo que mexeu bastante com eles, né? O público escolhia ali emojis, né? E aí eles recebiam esses emojis dentro da casa, tinha ninja, tinha alerta. Quando chegava alerta, então o pessoal ficava ali tenso para querer saber o que tinha acontecido, para saber o que poderia estar refletindo essa liderança aqui fora. Então eu acho que esse feedback, né? Esse feedback do público, esse feedback do público com o líder, e o líder ficar sabendo, ficar ali em tempo real acompanhando, né? Porque afinal de contas, quando termina a liderança, ele fica sabendo o que aconteceu. Então é como se a gente
gente estivesse falando com o líder e o líder estivesse ouvindo a gente. Então isso é muito bacana. Essa coisa também talvez possam melhorar um pouco, porque às vezes fica um pouco confuso, né? Essa coisa do emoji, do alerta, até porque também a gente não pode ter muita comunicação com o mundo externo, mas eu acho assim que trazer esse feedback, trazer esse retorno é sim muito importante. E é muito legal a gente poder falar sobre essas coisas que deram certo na edição, porque obviamente a gente não está aqui para apontar nada ou para julgar nada, a gente está fazendo comentários, né? São comentários que a gente está trazendo também do público, pessoas que comentam com a gente nas redes sociais, pessoas que falam com a gente nos grupos de trocas de mensagens. Então assim, esse feedback mesmo que a gente falou ainda há pouco, essa troca, não importa se é lá dentro da casa, se é aqui fora, tudo é muito importante. Afinal de contas, o Big Brother, ele é um reality feito também, grande parte, né, com a participação do público. O público também joga esse jogo, então é muito legal ter esse retorno. Uma outra coisa que também comentaram bastante ao longo dessa temporada foi sobre as festas do líder. Nesse ano, as festas do líder trouxeram apresentações, né? À parte, pequenos shows, pocket shows, que faziam referências ao líder da semana. Então a gente teve, na época da Raquel, a gente teve os brigadeiros dançando ali, os bolinhos dançando. Nas lideranças do Lucas Buda, a gente teve capoeira, né? A gente teve também aquela roda de jongo ali, de samba. Também, quando foi a festa favela, a gente teve o Rapa da Bia, festa do camelô, aquela brincadeira toda dela fazendo as vendas, né? Aquilo tudo faz parte de uma interatividade, de um entretenimento que é muito bacana. É um momento que eles têm de extravasar e a gente também. Afinal de contas, a gente já vem de uma tensão. Normalmente, a festa do líder, ela precede as provas de liderança, quer dizer, já é aquele clima tenso, é depois de uma eliminação. Então, assim, a festa do líder vem, ela cai como uma luva. E nesse ano, essa maneira de trazer, né, esse carinho com os líderes foi uma coisa muito legal. Ver esses pequenos shows, assim, foi muito interessante. Eu acho que enriqueceram bastante, né, esse dinamismo todo, enriquece bastante a festa. E claro, pra gente que está assistindo de casa de camarote, é muito legal a gente ver showzaços assim, né? Animações dessa forma. Bom, uma outra coisa aqui, já na final, que eu acho que também deu certo, que eu não poderia deixar de falar, foi a participação do jornalismo no programa final, no último episódio. As praças, né, que estavam divididas aí em diferentes pontos do país. A gente teve equipe de jornalismo, a gente percebeu aí o trabalho deles, né, porque não estava fácil. O pessoal que trabalhou lá de Salvador, debaixo de chuva, para fazer a torcida do Davi, depois a torcida da Isabelle em Manaus, lá, lotado a praça lá com boi garantido, caprichoso, mó festa gigante. Isso foi muito bonito de ver. O jornalismo também lá do Rio Grande do Sul, a RBS, afiliada da TV Globo, cobrindo ali o Alegrete, cobrindo as pessoas que estavam ali. Eu não tenho números ao certo, mas se eu não me engano, o da Isabelle tinha mais de 15 mil pessoas, o do Alegrete tinha mais de 5 mil pessoas ali na pracinha de Alegrete, né? O do Davi eu não sei o número certo, mas também estava lotado, tinha trio elétrico, tinha um monte de coisa. Então eu acho que essa cobertura do jornalismo, que já é algo que já acontecia no BBB Raiz, é algo que dá certo. Em edições anteriores a gente já viu isso, passou uma temporada um pouco esquecida e tomara que agora eles retomem isso, né? De colocar o jornalismo nos mais diversos lugares do país, para poder cobrir essa movimentação da torcida, porque o programa em si desse ano, esse último programa foi bastante caído, foi muito arrastado. Eu comentei aqui na edição anterior dos 5 Minutos de Fama sobre isso, né? Foi um último episódio arrastado, com VTs repetitivos. Então isso aí salvou, essa coisa do jornalismo salvou, deu aquele respiro pra gente, né? Num monte de VT já cansado, um monte de imagem repetida que a gente já não estava mais aguentando ver. Essas entradas do jornalismo trouxeram trouxeram um ar de renovação pra gente que estava assistindo. E o que também a gente não poderia deixar de falar aqui, para encerrar os pontos positivos desse ano do BBB, foi o Tadeu, né, gente? O Tadeu Schmidt, ele cresceu muito como apresentador.
Eu acho que é muito importante a gente ressaltar que ele tem o estilo dele, o Thiago Leifert tinha o estilo dele, assim como o Bial tinha o estilo dele, cada um com seu estilo, e eu acho que o Tadeu ele tá conseguindo trazer uma assinatura dele, né? Uma identidade própria dele em relação ao Big Brother. Então, as brincadeirinhas que ele faz, é óbvio que até dando bronca, o Tadeu é muito fofinho, ele não consegue dar bronca, mas é o estilo dele, é o tipo dele, a maneira dele, e ele cresceu muito. Essa edição acho que veio para contemplar o Tadeu em relação à apresentação dele, né, em relação ao trabalho dele como apresentador do Big Brother, não só lá dentro da casa, mas também para o grande público. E falando em grande público, olha, gente, o Tadeu não mandou bem somente lá no palco da eliminação e nas entradas diárias, né, nos programas diários, não. Ele mandou muito bem também na internet. Nessa edição, o Tadeu usou mais as suas redes sociais para poder brincar com alguns episódios, com alguns acontecimentos lá de dentro da casa, e a gente gostou pra caramba, a gente gostou muito. E claro, nesse último programa aqui, nesse último 5 minutos de fama, a gente ia até trazer o quadro O Brasil Tá Postando, pra mostrar pra vocês, né, como é que foi essa final aí, mas a gente resolveu fazer uma adaptação no nosso quadro. Ficou curioso? Olha só. Os meus 9 que saem sorteados vão lá pro Fada. Os outros 9 vão pro Gnomo. Quem tá no Gnomo só pode votar no Fada. Quem tá no Fada só pode votar no Gnomo. Você quer entender o Big Fone? Você quer entender o Big Fone? Quê? Você quer entender o Big Fone? Se eu quero atender? Geralmente o Big Fone toca muito no programa na sexta-feira à noite. Então fiquem ligados, assim. Pode tocar de manhã, de madrugada, qualquer hora, mas sexta-feira... Ele pode tocar qualquer hora? Vai ter uma dinâmica muito louca amanhã. Será? Na formação. Pô, botaram a minhoca contínua. Onde? Mas a minhoca não tem antena? Não. E por onde que ela ouve o som? Ela não usa. A minhoca é surda? E pra que antena? Eles erraram. Não, pai, minhoca tem antena, irmão. E não. Minhoca tem antena e parça. Já teve até desenho, filme, foto. Pai, não tem como os bichos ouvir sem antena, parça. Quando sair daqui, tu vê só, a minhoca não tem antena. Quer chorar? Chora, bonequinha! Chora, bonequinha! Chora! O seu que tá frouxo! Vamos costurar essa remenda aí, entendeu? Pega todinha que ele vai! Que ele emite uma frequência, sério, que alinha os chakras e acalma e cura. Então são frequências desse cristal aqui. Então escolheram muito bem. Obrigada, mãe. Obrigada, pai. Eu sou assim, gosto de cantar. Belo veio, vem Belo. Dererê. Ludmilla veio, vem eu brinco Ludmilla. E acabou. Você tá achando ruim? Tem um botão na sala, lindão, gigante. Você aperta aquele botão e sai. Entendeu? Você trabalha com o quê? Tô desempregado, pai. Não, mas você é o quê, sua profissão? Comercial. Comercial de quê? De vendas. Vendas de quê? De qualquer coisa. Você trabalhou no navio de quê? Navio de cruzeiro. De quê? Trabalhando na agência de viagens. Agência de viagens. De viagem. Você tem uma profissão, confere? Nesse momento não sou formado, não tenho profissão. Pronto, você não tem profissão. Não. Irmão, eu trabalho com motorista de aplicativo. Já fiz isso também? Você já vendeu água? Já, velho. Já vendeu água? Já vendi produtos de limpeza. Não, água mineral na Lapa com balde. Produto de limpeza em São Paulo. Giovana, você é mineira? Sou mineira de BH. De BH, qual cidade, Giovana? BH, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Mano, quando tu é um cara que não tem uma beleza qualificada, tem que fazer igual eu, mano. Brinca, faz a pessoa sorrir até ela, e não, tipo, querer enxergar, tipo, ver se tu é bonito ou não. Porque quando ela sorriu, quanto mais a pessoa... por cima, né? Quanto mais a pessoa sorri, ela esquece que sua beleza não tá aquelas coisas, né? Calabreso. Tava ofendendo o moleque. O que quer dizer isso? Tá xingando ele. Eu não sei o que significa isso. Eu não
personagem. Eu sou elegante. Boa noite, vai tomar no seu... Olha, gente, eu confesso que eu ficava ansioso esperando essas postagens do Tadeu. Foram postagens muito divertidas, como eu falei aqui, sobre momentos muito importantes dessa edição, né? Momentos divertidos. Então eu acho que ele fez o papel além de apresentador, né? Ele manteve ainda o entretenimento e manteve a gente não só preso lá dentro da casa, lá no programa, mas também nas redes sociais do Tadeu, que estão sendo, né? E que foram um show à parte nessa edição. Mas agora a gente vai falar sobre os pontos negativos, aquilo que, na nossa opinião aqui, das pessoas que a gente conversa, do público, aquilo que não deu certo. A gente já começa falando aqui, nessa parte dos pontos negativos, sobre os monstros. Nessa edição, a gente não pode negar que as fantasias, os figurinos dos monstros estavam impecáveis, todos muito bem acabados, muito bem costurados, trazendo essa temática, né? Foi uma coisa até meio repetitiva também, mas trazendo essa temática das fábulas. Então, os monstros, eles sempre tinham ligações com histórias, né? Seja, teve o do sapo e a princesa, teve, né, o Rodriguinho de soldado medieval, né? De guerreiro, e a Pitel de dragão. A gente teve bastante, teve o Luigi de mago, a gente teve tudo dentro dessa temática, mas tudo ficou a mesma coisa. Não foram monstros com dinâmicas interessantes, não foram monstros com desafios super legais de serem cumpridos. Era sempre a mesma coisa. Tocou a musiquinha, vai lá, faz uma dancinha, terminou a musiquinha, volta. Teve aquele monstro mais longo, né? De trocar alguns monstros um pouquinho. Acho que, se eu não me engano, foram 2 monstros que tinham que fazer o revezamento, né? Um deles foi o da Fernanda, que foi da Fernanda com o MC Bin, né? Que ele tava de sapo e ela de princesa, eles tinham que ficar ali em pé o tempo todo, só revezando. Mas assim, aquele monstro raiz mesmo, com mini provas, né? Com desafios a serem cumpridos, não aconteceu. Os monstros foram bem caídos nessa edição. E também, gente, a durabilidade dos monstros eram muito rápidos, coisa de um dia, no máximo 2. Antigamente a coisa era mais pesada, o monstro era algo mais assustador. E nessa edição o monstro ficou quase que fofinho, né? Foi quase que legal ser monstro. A gente viu até o Matheus Alegrete, que foi monstro algumas vezes, levando aquilo ali de boa, levando na flauta, porque as provas, né, os desafios dos monstros não eram lá essas coisas. Então, nesse ano, os monstros não deram certo. O que também não deu certo, e que era uma das grandes expectativas dessa edição, foi o Sincerão. Logo no início, a gente estava aí, não, porque vai ter o Sincerão, e aí quando a gente viu o primeiro Sincerão, que foi aquela dinâmica de alvo, né, de colocar a pessoa no alvo, e a gente viu que foi uma coisa tão murcha, tão caída, né, foi uma coisa assim... que acabou deixando a gente frustrado, porque a gente estava esperando algo, né, no nível do tiro e porrada e bomba, no nível do jogo da discórdia, e não teve. E aí o que aconteceu? Logo depois desse fiasco que teve de alvo, dessa coisa toda, eles começaram a colocar geleca, começaram a colocar tinta colorida, começaram a colocar fumaça, que a gente adora fumaça, a gente adora ver, né, o pessoal ali pagando essa prenda, pagando esse mico, como costumam dizer, mas o Sincerão acabou não sendo Sincerão, talvez, na essência. Foi uma mistura de jogo da discórdia com tiro e porrada e bomba, algo que ficou ali meio nessa confusão toda, né, que... a gente ficou meio que esperando algo mais. E aí, uma outra coisa também que eu acho que não funcionou, que não foi muito legal, foi colocar uma parte da casa lá dentro mesmo da casa, e só ia pro Sincerão o líder, o anjo e os emparedados. Por quê? Por que não fazer com a casa toda, que era muito mais legal, né? Porque aí, muitas vezes, quando você deixa alguém de fora, a pessoa, o participante, fica sem a oportunidade de poder falar, e às vezes ele tem algo pra falar. Ah, mas ele pode dizer quando acaba o Sincerão. Quando acaba o Sincerão é outra história. E nessa edição, os pós-Sincerões também foram muito pesados, foram carregados de muita confusão, de muita baixaria. Eu acho que não deu certo. Se o objetivo era esse, talvez tenha dado certo, mas pra gente, enquanto público, ficou uma coisa assim muito agressiva, né? E como eu falei, o Sincerão... a dinâmica do Sincerão valia muito mais se tivessem continuado com o jogo da discórdia. Outra coisa também que não deu certo, que assim a gente ainda tá tentando entender, compreender, foram os quadros de humor. A gente teve a estreia do Marcos Veras e do Luiz Miranda. O Marcos Veras, ele estreou o quadro Nós Vamos Invadir Sua Casa, né?
que já começa errado, porque a música de abertura do quadro, né, Nós Vamos Invadir Sua Praia, do Ultraje a Rigor. E aí não tem nada a ver praia com casa, ficou uma coisa assim meio descasada. E teve aquelas participações, né, teve muita gente legal que foi lá dentro, Eduardo Sterblit, teve também Ari Fontoura, teve bastante gente legal, mas quem mesmo, eu acho que fez jus a essa participação, a esse quadro, foi a Débora Seco, que ficou escondida lá no quarto Magia, fingindo que estava dormindo, e aí a Alane e a Bia, logo as duas, acabaram encontrando a Débora Seco na cama, e foi aquela confusão, aquela brincadeira toda. Aí sim eu acho que valeu, mas fora disso, essa participação do Marcos Veras também foi completamente assim, perdida. Na minha opinião, foi uma coisa mais para justificar um outro patrocinador, que foi um anunciante, que foi um tempero de comida em pó, que ele fazia ali um merchan dele, mas tudo bem, porque o Paulo Vieira também fazia o dele de vez em quando, mas era um outro tipo de brincadeira, era uma outra coisa bastante diferente, então eu acho que não funcionou. E também o Luiz Miranda, que é um excelente ator, é um humorista incrível e que teve ali, eu acho que o seu talento desperdiçado, aliás, o tempo do programa também desperdiçado, com aquele Big Treta, né? Aquele trailer que ficava na parte externa do Projac, com um monte de figurante, e aí ele fazia meia dúzia de piadas, e no começo ele dizia que estava sem quadro, terminou sem quadro, mas aí acabou que o trailer foi para as ruas, foi para um shopping aqui do Rio de Janeiro, né? No último episódio. Talvez o trailer na próxima edição, se continuar, vai ter esse objetivo de ir para as ruas mesmo. Eu não sei como eles vão fazer essa dinâmica, mas eu acho que ficou muito perdido. O Luiz Miranda, que é um cara cheio de talentos, foi meio que jogado ali, né, nesse quadro sem roteiro, sem história, umas piadas assim meio desconexas, e aí os eliminados da semana anterior iam lá visitar o trailer e aí fazer umas brincadeirinhas bobas, sabe? Uma coisa infantil assim que não combinou. Óbvio que o quadro do Cate com a Dani Calabresa na edição passada e também o consultório lá do Paulo Vieira, né? Aquela Big Terapia, eles também tinham suas falhas, mas era um humor diferente, era um humor que a gente acabava dando risada de tão ridículo que era, a gente acabava rindo. Mas nesse ano, essa dupla aí do Marcos Veras e do Luiz Miranda, com esse formato, com esse roteiro, nenhum dos dois eu acho que foi interessante. Uma outra coisa também que não deu certo e que eu vi muita gente reclamando nas redes sociais, muita gente comentando, foi a câmera que seguia o líder. Lá no Globoplay, para quem é assinante, tinha uma coisa escrita assim: acompanhe o líder, acompanhe a câmera do líder. E aí o que você pensa? Que vai ter um robozinho, que vai ter um drone atrás do líder, né, acompanhando o líder 24 horas, mas não. A câmera do líder nada mais era do que uma câmera qualquer, que muitas vezes era repetida da casa, né, para quem acompanha aí pela plataforma, tem o acompanha a casa 2, quarto, isso tudo, e aí tinha lá, perdão, segue o líder, e aí lá na parte do segue o líder, era às vezes a mesma câmera que já estava passando, que já estava repetida. Então, eu acho que isso aí foi um ponto meio fraco. Era melhor não ter, né? Se não era algo que ficasse colado no líder o tempo todo, ou até mesmo uma GoPro, sei lá, qualquer coisa que fosse pra gente acompanhar mesmo o líder, tudo do líder, aí seria legal. Mas para acompanhar a casa normalmente, na verdade, essa câmera do líder nada mais era do que uma câmera que mostrava aonde o líder estava. Então, não era uma câmera que seguia o líder, era uma câmera que mostrava onde o líder estava, o que é algo bem diferente. E falando em liderança, pra gente terminar aqui sobre o que deu errado, pouca coisa deu errado, viu? Mas são coisas importantes da gente comentar aqui. Pra mim, a mira do líder, a munhequeira, tinha um objetivo legal de dinâmica para jogo, né? O líder colocar a munhequeira em 2, 3 participantes que seriam possíveis alvos dele, e um desses participantes alvos já estaria imediatamente indicado ao paredão, né? Só que era para manter aquele clima de suspense, mas os jogadores lá dentro da casa, eles não entenderam muito bem. Então, em 98% dos casos, aquele que recebia a munhequeira primeiro era o que já estava imediatamente indicado ao paredão. Os outros dois, ou o outro, era por conta de desafetos. Então eu acho que nisso aí, essa coisa da mira do líder não funcionou legal. Eu acho que a ideia foi bacana, a dinâmica era muito bacana, mas acho que faltou talvez ou os participantes entenderem melhor ou a coisa ser melhor explicada, né? Não sei, porque a gente já percebia aí que o primeiro pegou as munhequeiras. O primeiro que recebia já era aquele que estava no paredão. E aí a casa percebia isso, né? Bom, gente, mas outras coisas também
outros fatores, outros elementos também ficaram sem resposta nessa edição, né? E ficaram assim meio que estranhos, como foi o caso do Quarto Branco. Toda edição a gente espera Quarto Branco, a gente fica ali na torcida para ver o Quarto Branco, aquela coisa claustrofóbica, angustiante, né? E nessa edição, nem sombra de Quarto Branco, nem nada de Quarto Branco teve, nem uma dinâmica, não teve, né? Como teve a outra dinâmica na edição passada do pessoal vestido de branco, mas nessa edição nem sombra do Quarto Branco, e é algo que a gente sente falta, né? A gente sentiu muita falta. A gente sentiu falta também de provas bate-volta mais dinâmicas, porque eles já tomaram ali como rumo, né? Como ideia básica que a prova bate-volta tem que ter aquele formato, daquelas 3 fases com totem. Então acho que tá uma coisa meio acomodada ali. A gente bate-volta é uma coisa empolgante, a gente tá ali, né, naquela expectativa. É claro que essas provas de 3 fases que já viraram marca registrada do bate-volta, elas são sim empolgantes, são angustiantes, mas a gente gosta de ver brincadeiras, a gente gosta de ver algo a mais, e eu acho que ficou um pouquinho a desejar. Bom, prova do líder e do anjo também eu achei muito repetitiva. Essas provas de patrocinadores também foram quase todas iguais. Eu acho que, tirando a prova aí do desodorante, né, essa prova final que teve a tirolesa, aquela mega estrutura, claro que toda a prova não precisa ser assim, porque tem um custo, mas em edições anteriores a gente já viu provas de anjo, provas de líder muito interessantes e muito mais dinâmicas, né? Até porque a gente já não aguenta mais ver participante rodando, participante em pé. Nessa última prova então que teve, né, do pessoal rodando ali, teve vômito, teve um monte de coisa, não foi nada legal. Então assim, a gente quer algo mais, a gente quer algo mais interessante, como teve, por exemplo, aquela prova que eles desciam escorregando, né, com a bandeja na mão, foi bem legal, a prova da cerveja. Aquela outra prova também do tobogã, que eles vinham descendo e tinham que jogar um disco, também foi muito legal. Então, provas diferentes assim, a gente gosta, mas no modo geral as provas estão caindo na mesmice. E o que também eu acho que está caindo na mesmice são os shows. Nessa edição a gente teve grandes nomes bem interessantes mesmo, mas assim, pouco empolgantes. A única que se destacou, isso sem sombra de dúvidas, talvez por unanimidade, foi a Ivete, que fez aquela festa linda, 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 super bem produzida, super empolgante. Eu acompanhei a festa do início ao fim, sem descansar, era como se eu estivesse lá. Foi a única festa dessa edição que eu acompanhei toda mesmo, né, do começo ao fim. Agora, as outras eu achei muito fracas. A do Xande de Aviões, que trouxe um monte de convidado e era uma festa junina, mas sem música de festa junina, e aí daqui a pouco eles cantaram 2 músicas de festa junina e foram embora. Foi também uma festa meio estranha. A festa da Isa com a Duda Beat, né? A Duda Beat, que é uma grande cantora e que foi ali, claro, dá até uma ajuda, porque as duas, tanto a Duda Beat quanto a Lesha, elas foram fazer um tapa-buraco da Isa, que tinha deixado, que tinha faltado, tinha sido chamada, mas que não pôde ir, provavelmente pela gravidez. Isso a gente já tinha antecipado aqui no programa, mas no modo geral foram convidados que a coisa ficou meio perdida. O El Chan também, que tinha tudo pra ser legal, mas que também foi super rápida a festa. A Joelma também, que estava um pouco esquisita. Quer dizer, a gente percebe ali que falta alguma coisa às vezes, né? Acho que falta até mesmo nessa festa do Lulu Santos. Eu comentei aqui no programa, essa última festa que teve, o Lulu Santos, um cantor excelente, um compositor maravilhoso, mas ficou totalmente perdido. Os participantes não sabiam as letras das músicas, porque não era da faixa etária deles, obviamente, e aí ficou uma coisa meio solta assim. Então eu não sei, acho que esses shows estão meio que deixando a desejar um pouco. Agora, o que a gente também ficou na expectativa foi na grande festa do Boi Garantido e Caprichoso. Independente da Isabelle ter chegado à final ou não, os boatos na internet eram muito fortes de que iria haver um show dos bois, né? Um encontro dos bois lá dentro da casa, numa festa, e isso acabou não acontecendo. Foi algo assim que ficou, talvez, para uma próxima edição. Será que no BBB 25 vai ter alguém lá de Manaus, lá de cima, da região norte? Aí a gente vai ter o privilégio de conhecer um pouco mais dessa cultura. Afinal de contas, o Brasil é rico em talentos, é rico nessa multiplicidade de artistas, então a gente fica muito na expectativa. Não sei, ninguém deu versões oficiais a respeito de nada disso. Mas olha, gente,
Esses foram os pontos positivos, negativos. É óbvio que cada um vai ter uma opinião diferente. É óbvio que a gente também não comentou tudo, porque o nosso tempo aqui também é curto. Mas assim, eu acho que o mais importante de tudo isso foi que a gente viu nessa edição a importância da gente valorizar as pessoas, a importância do respeito, a importância do posicionamento. São temas, né? São pautas que são trazidas a cada edição de formas diferentes que fazem com que a gente reflita. E eu falo isso aqui no meu programa, eu falo isso nas redes sociais. O reality, ele é uma continuação da novela das 9. Sim, o reality, ele é uma brincadeira, é um entretenimento. É claro que a gente está falando de vidas humanas, a gente está falando de comportamento, mas isso não pode influenciar de forma negativa a gente aqui fora. Então a gente viu com menos intensidade nessa edição, mas a gente viu ainda pessoas que usam a internet de forma negativa, atacando, falando palavras baixas, comprando brigas desnecessárias. O objetivo não é esse. O objetivo do reality é a gente entender o que está acontecendo na nossa sociedade e também se entender um pouco. Quantas pessoas não saem melhores, né, quando termina o reality? Quantas pessoas não saem melhores, mais esclarecidas? Eu vi a Bia falando no programa da Ana Clara, da eliminação, que muita gente, ela tinha conversado com muitas pessoas e a alegria dela, ela sempre falava isso, né, que na casa a alegria dela incomodava. Para alguns incomodava, claro, que era uma coisa bastante exagerada, era o jeito dela, mas era bastante exagerado, mas para outros serviu como ajuda, como apoio, como estímulo. E ela disse que muitas pessoas que estavam até de baixo astral com a vida, né, que estavam assim meio desacreditadas, quando viam a Bia, mudavam, né, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. E eu acho que o objetivo é esse do reality, a gente se enxergar também um pouco em cada um, né? Então, com tudo isso que aconteceu, com essa perseguição ao Davi, com tudo que aconteceu sobre a fala a respeito do corpo da Yasmin, foram muitas coisas, né? O comportamento agressivo e ignorante da Lady ao fazer o que ela fez, a falar as coisas que ela falou, enfim, esse somatório de coisas, né, ficaram lá no jogo, mas a gente precisa sempre trazer as melhores, né, as melhores lembranças, a gente precisa trazer os melhores aprendizados, e eu acho que isso que é válido em todo o reality. Bom, já falei bastante, por aqui a gente encerra essa temporada dos 5 Minutos de Fama. Quero agradecer a toda a equipe, quero agradecer a todo mundo que está com a gente, aos nossos apoiadores que estão com a gente aqui, né, todos os anos, ajudando a gente aqui no programa, a você que está aí do outro lado, que assiste a gente, né, que fica acompanhando a gente aqui, sempre nos resumos de tudo que está acontecendo na casa, aquela coisa toda. O nosso muito obrigado a todo mundo, a todos os envolvidos. E eu tenho uma coisa para dizer. Até o BBB 25, exatamente. Ano que vem a gente volta aqui com 5 Minutos de Fama para trazer tudo aquilo, né, que vocês gostam de saber, tudo aquilo que tem sobre a casa mais vigiada e mais comentada do Brasil. Muito obrigado a todo mundo, obrigado pela parceria, obrigado pela audiência e a gente se vê em 2025. Até lá!